Fala pessoal, olha eu aqui de novo, eu sou o Luiz Mello e você está no canal Dinosfera e hoje para um momento muito especial que é o final do nosso primeiro minicurso, chamado Dinossauros para Iniciantes. Isso mesmo, chegamos ao 10º episódio, olha só, e é o último desta série pelo menos com esse tema, mas muita coisa nova vai vir aí no canal Dinosfera. Não deixe de seguir a gente para saber todas as novidades, para ver os vídeos regulares do canal. Então você já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha muito, porque com certeza esse conteúdo que a gente passa vai interessar para muito mais pessoas que você possa conhecer e vai fazer com que as informações sobre os dinossauros sejam passadas de uma maneira bem legal, bem divertida, um entretenimento e, melhor de tudo, né? Sempre com informações corretas sobre o tema, tá bom? Bom, é isso. Então, hoje o último episódio vai começar daqui a pouquinho. Bora lá! Bom, pessoal, estamos aqui então para o último episódio, o 10º episódio do minicurso Dinossauros para Iniciantes. E hoje o tema, como não poderia deixar de ser, fechando aí todo esse conhecimento básico sobre dinossauros, nós vamos tratar da extinção dos dinossauros. E o título é A Extinção é para Sempre. Isso mesmo, um tema muito aguardado, muito esperado, muito controverso e muito legal também, né? Porque a gente vai saber, vai entender o que é que a ciência conhece sobre esse fato, né, que atingiu os dinossauros há milhões e milhões de anos. Então vamos lá, vamos começar. A gente tem aqui como objetivo do episódio de hoje, então, apresentar o que a ciência sabe sobre a extinção dos dinossauros. Não vai dar para falar todos os detalhes picantes sobre esse tema, mas eu vou dar um panorama geral, né, um panorama que dá para a gente entender aí quais são os aspectos científicos que sustentam a principal teoria sobre a extinção dos dinossauros, né? E para a gente começar então, eu gostaria de fazer aí uma divulgação cultural, não estou ganhando nada por isso, é realmente com o objetivo de divulgar a paleontologia, divulgar a ciência. Então, se você reparar, o título desse episódio, ele é muito parecido com o título desse livro que está aparecendo aí para você. Então foi uma inspiração, né, que eu tive aí e coloquei um título quase que igual. Então esse livro, de autoria de Tatiana Camolés e Luiz Anelli, tem como título Extinção é para Sempre. Só que ele não é um livro sobre extinção de dinossauros, mas sim sobre a extinção dos mamíferos da megafauna, que é um grupo de animais também super interessante que ocorreram aqui nas Américas e que tem um interesse todo especial, né, numa época aí mais recente da nossa pré-história. Então não deixe de ler esse livro se você tiver oportunidade, para crianças, para jovens, até para adultos, né? Conhecer um pouco mais sobre esse tema é muito interessante, tá? Então beleza, depois dessa divulgação toda, vamos começar. O que vem a ser uma extinção? Primeira coisa, antes de você falar de extinção de dinossauro, você precisa saber o que é uma extinção, na verdade? E aí extinção a gente pode definir em biologia como sendo o desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. E essa é uma definição abrangente, ela permite aí várias repartições, detalhamentos, porque você pode ter uma espécie que é extinta de uma vez por todas, desaparece do planeta, ou você pode ter uma espécie que foi extinta de uma determinada área, né? O fato é, em qualquer situação, quando você se refere à extinção do ponto de vista biológico, é desaparecimento, seja total ou seja de uma área específica, né? No caso dos dinossauros, a gente associa aí o significado de uma extinção total, né? Mas será que é correto a gente considerar isso aí? Então não perca que mais para o finalzinho do vídeo eu vou tocar nesse assunto que em parte já foi, né, comentado lá nos primeiros episódios deste mini curso. Então a gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho. Você aguarda aí mais um pouco que a gente já vai voltar a esse assunto, tá? Muito bem, e quando a gente pensa sobre a extinção, como as extinções podem ocorrer, quais os efeitos que elas têm, especialmente
este último tema, que são os efeitos da extinção sobre os seres vivos, a gente vê que a literatura, os livros, os estudiosos tratam a extinção de dois modos distintos. Uma das faces da extinção é o fato dela ser uma extinção em massa. Então existem eventos que são considerados extinções em massa, ou causadores de extinção em massa, né? Que seria mais correto de colocar assim. E esses eventos eles seriam tão grandiosos que acabariam com uma quantidade enorme de vida, de qualquer tipo de ser vivo, num tempo relativamente pequeno, né? Então desaparecem muitas espécies, desaparecem gêneros inteiros, desaparecem até famílias, né? Inclusive os gráficos que tratam de extinção em massa normalmente trazem a informação no nível ali de família, se você pensar numa uma classificação, né, numa categoria taxonômica ali. Tá? Então isso é extinção em massa. Mas existe também a extinção de fundo, que é aquela extinção que não depende de um processo grandioso que afete o planeta, mas ela vai ocorrendo diariamente. Então novas espécies estão se extinguindo diariamente. E também pensando aí na totalidade de seres vivos. E aí podem ter, né, as mais variadas causas ou origens para essa extinção, desde um processo evolutivo normal até alguma epidemia, algum problema ali de competição entre espécies no ambiente, enfim, tem muita coisa que pode cair aí na definição de extinção de fundo. Tá? O importante e a principal diferença é que a extinção em massa acaba com uma grande parcela da vida em um tempo relativamente curto, e a extinção de fundo ela vai extinguindo poucas espécies, né, ao longo do tempo, então de um tempo bastante longo. Tá? Ambas respeitando aí a definição que a gente passou inicialmente de extinção. E aí, quando a gente trata de extinção em massa, que para nós aqui nesse episódio é a mais importante, já que estamos tratando de dinossauros, não é verdade? Então, quando a gente trata de extinções em massa, existem muitos gráficos, muitas figuras que vão tentar representar esses acontecimentos. E se a gente for ver, a grande maioria deles coloca 5 grandes extinções em massa como tendo ocorrido aí ao longo da história da vida, né, no nosso planeta. Alguns lugares trazem 6, considerando uma lá, a primeira muitos bilhões de anos atrás, e tendo atingido ali, né, seres microscópicos. Depois você tem as 5 realmente mais estudadas, mais divulgadas, e há aqueles livros, né, que trabalham aí com um cenário presente e futuro, que colocam a ideia de que a gente está vivendo uma 6ª grande extinção em massa, né, por causa de toda a atuação do homem, então toda essa problemática ambiental. Então eles fazem essa consideração, né? Mas aqui, o que eu preciso passar para você nesse episódio é que a visão geral coloca 5 grandes extinções, extinções em massa, né, ao longo da história do planeta. E aí a gente tem, nesta imagem que está aparecendo para você, tem as datas ou as idades em que essas extinções teriam ocorrido. Então a gente tem aqui um primeiro exemplo, a gente teria aqui uma extinção em massa ocorrendo há 443 milhões de anos, depois uma outra 359 milhões de anos, 252 milhões de anos, 200 milhões de anos, e a última grande extinção já ocorrida seria essa de 65 milhões de anos. Tá? Então, se a gente for perceber, essas duas extinções aqui afetaram os dinossauros de uma maneira mais direta, né? Que foram as que ocorreram enquanto eles estavam ali vivendo no planeta. Certo? Então, as duas últimas extinções. Muito bem. Aí é lógico que a gente sempre procura, né, a gente busca informações sobre as causas das extinções. Então, quais seriam as causas, o que a ciência sabe sobre os eventos ou acontecimentos que causam as extinções? Muito bem, a principal ideia para passar para você, nesse momento aí do episódio, é que é muito difícil a gente determinar com precisão qual foi o evento ou quais foram os eventos que realmente afetaram o planeta e
contribuíram para causar aquela extinção. É difícil porque a gente não encontra exatamente os registros relacionados a esses eventos. Então o que a gente tem que trabalhar é com possibilidades. Então sempre que você tratar de extinções em massa, existirão possibilidades de acontecimentos que levaram àquela extinção. Tá? Então são possibilidades. E normalmente a gente trabalha com as mesmas. Então aqui eu coloquei algumas, por exemplo, vulcanismo, então grandes erupções vulcânicas de muitos vulcões ao mesmo tempo. Há evidências de que isso aconteceu várias vezes no passado do planeta, mas assim, ligar isso diretamente a uma extinção, não existe uma ligação direta, uma comprovação direta. Mas os estudos mostram que os efeitos de um grande vulcanismo poderiam sim afetar, né, a fauna, a flora naquele determinado momento. Ok? Então, sim, é uma possibilidade que o vulcanismo tenha contribuído para algumas extinções em massa. Assim como glaciações, né, grandes épocas congeladas afetariam também. A variação do nível do mar seria muito importante para especialmente as criaturas marinhas, né, que poderiam ficar em alguns momentos mais restritas se o nível do mar baixasse, ou então teriam uma possibilidade maior de se espalhar se o nível do mar se elevasse. E ali dentro do mar também você tem vários parâmetros que podem ter variado. Então você tem temperatura, você tem acidez, né, da água, então os gases dissolvidos, tem uma série de características da água do mar ou do ambiente marinho que podem ter contribuído de maneira decisiva para grandes extinções. E você tem também, tirando o mar, você tem a parte da atmosfera, então variações climáticas, mudando questão de locais secos, ou da umidade, ou do próprio gelo. Então tudo isso, né, as temperaturas oscilando ou ficando mais estáveis, tudo isso pode sim ter levado a extinções em massa, ou pelo menos grandes extinções. Né? E a gente não pode deixar de citar aquilo que talvez no caso do tema da extinção dos dinossauros seja o principal, que é o impacto de asteroides ou de objetos, né, que vêm do espaço e caem no planeta. Então isso também já foi comprovado, já pode ser comprovado que aconteceu muito no passado do planeta, né, e realmente, dependendo da dimensão desse asteroide, pode ter contribuído mesmo de maneira definitiva para algumas das extinções. E um outro aspecto relacionado aí às extinções é que dificilmente vai ser um fator, né? Então a gente tem uma colaboração de dois ou mais elementos ou eventos desses que eu mencionei que vão ali trabalhar, né, com mudanças muito graves no planeta e acabar ocasionando a extinção de uma grande parcela dos seres vivos. Então isso é uma visão geral que vale para qualquer uma das extinções em massa, né, quando você busca informações sobre elas. Tá? E agora, por fim, né, para a gente fechar esse episódio, vamos falar sobre a extinção dos dinossauros. E a extinção dos dinossauros, o que a gente sabe? Então são dois aspectos muito importantes que, embora existam teorias, existam várias ideias, né, que cercam esse acontecimento tão fantástico na história aí dos vertebrados ou dos animais, de uma maneira geral, então existem dois aspectos que a gente precisa tratar. Um deles é esse que está aparecendo aí para você, que é a anomalia do irídio. Irídio é um elemento químico que já é conhecido, né, tá na tabela periódica sem problema nenhum. Só que foram encontrados em várias partes do planeta uma camada fina de irídio muito concentrado, né, que está inclusive nessa imagem indicado pela seta amarela, está indicando ali uma camada de irídio. Então isso ocorre, já foi encontrado em várias partes do planeta e chamou a atenção do pessoal, né? Do pessoal que eu digo, dos cientistas. Então por que isso chamou a atenção? Porque embora seja um elemento químico conhecido, ele não está presente em grandes concentrações no nosso planeta. Tá? E então seria difícil alguma coisa ter
gerado essa camada tão perfeitinha de uma concentração muito grande de irídio. E qual a observação que os especialistas fizeram? É que esse mesmo elemento químico ele é muito comum em alguns tipos de asteroides. Então, atribuíram, né, essa formação dessa camada com grande quantidade de irídio a algum material que tenha vindo de fora do planeta e chegado até aqui, tenha sido destruído, pulverizado, e esse irídio tenha então sido disperso pela atmosfera e depois ele assentou, como se fosse uma poeira, né? Assentou e formou essa camada com, né, alguns milímetros, poucos centímetros aí de espessura, mas com uma grande concentração do material. Então isso chamou a atenção e é utilizado para marcar o limite ali, né, o final de uma era e início da outra era. Então final da era mesozoica e início da era cenozoica. Tá? Então é mundialmente conhecido e mundialmente famoso. Associada a essa ideia, então, vem a parte do impacto. Bom, se aconteceu de algum objeto extraterrestre aí, né, natural, nada de nave espacial, nada disso, mas algum objeto natural extraterrestre que veio aí do universo cair no planeta e distribuir tanto irídio assim ao longo, né, da superfície da Terra, deveria ser um material muito grande, né? Então onde estaria a prova do impacto desse asteroide, digamos assim? Então aí saíram procurando fotos de satélite, até mesmo antes de ter satélite, né? Saíram procurando essa possível localidade e encontraram. Encontraram aí na imagem que você está vendo, nesse mapa, né? Então lá no México, a famosa cratera de Chicxulub, que é então ao que tudo indica, um marco, né? Uma evidência muito forte de que o asteroide que caiu ali, porque definitivamente um asteroide caiu ali, formou uma cratera, parte dela, como você pode ver, está aqui localizada sobre o continente, né, naquela parte ali do México, e a outra parte dela estaria então submersa, né, então teria sido engolida, digamos assim, pelo nível do mar. Então, de fato, a cratera ocorre, existe e caiu um objeto ali. Agora, se esse foi o objeto que causou a camada de irídio e causou a extinção, né, dos animais, das plantas, enfim, não existe a comprovação precisa, mas tudo combina. A idade da cratera, a dimensão dela, provável dimensão do asteroide que formou, a própria camada de irídio, então tudo se combina e casa muito bem para a construção da teoria que a gente sabe, né? Que teria sido então um asteroide que causou a extinção dos dinossauros, certo? Bom, até aí eu acho que está tudo bem, mas existe ainda o ponto final disso daí, que é algo muito importante, que às vezes as pessoas acabam se confundindo ou entendem errado e acabam reproduzindo errado. Então vamos lá, partindo da ideia de que sim, um asteroide causou a extinção dos dinossauros. Alguns aspectos a gente precisa prestar atenção. Primeiro, do ponto de vista da classificação, da relação entre os seres vivos, os dinossauros não foram extintos. Lembra que a gente tratou disso lá no início do nosso minicurso? Pois é, por que não foram extintos? Porque a linhagem de dinossauros que aprendeu a voar, ou seja, os dinossauros avianos, já existiam antes dessa extinção e conseguiram sobreviver a ela. E existem até hoje. Então, na prática, os dinossauros não estão extintos. Por que a gente fala então de extinção dos dinossauros? Porque aí é a questão dos dinossauros não avianos, que são aqueles dinossauros tradicionais, né? O T-Rex, o Triceratops, o Brachiosauro, enfim, toda aquela galera que é considerado, né, dinossauro mais tradicional. Eles sim foram extintos, né? As espécies que existiam foram extintas no momento em que teria ocorrido então aquele impacto relacionado ao asteroide. Tá? Então isso precisa ficar muito claro na sua cabeça para você passar essa informação de maneira correta para as pessoas com quem você conversar. Né? E outra coisa que é muito curiosa, que eu já passei por isso de pessoas, de crianças na verdade, né? Mas já com uma certa idade, perguntarem para mim: ô Luiz, como é que pode ter
tanto asteroide, né, tanto meteoro caindo, que cada um deles acertou a cabeça de um dinossauro. Então veja, isso é uma ideia que algumas pessoas criam quando ouvem. Ah, foi um asteroide que matou os dinossauros. Então ela imagina que o asteroide veio caindo e acertou a cabeça do dinossauro e matou ele. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então essa imagem que está aparecendo aí para você deixa isso bem claro. O asteroide e qualquer outro daqueles eventos que eu mencionei antes, né, que podem ter causado a extinção, ele aconteceu, ele caiu e ele gerou mudanças ambientais. Tá? Então não é que caiu, todos os dinossauros estavam reunidos e caiu um asteroide e matou todo mundo. Não. Ele caiu no planeta, lá no México, vamos supor que seja isso, né? Levantou, foi destruído, pulverizado, levantou muita poeira na atmosfera. Essa poeira durou, sei lá, centenas, milhares de anos e impediu que a luz chegasse na quantidade adequada à superfície, fazendo com que as plantas que dependem da luz sofressem muito e, por consequência, morreram, né? Ou morressem, aí os animais que se alimentariam das plantas não teriam mais alimento e acabariam morrendo, e os animais que se alimentariam de animais também não teriam mais alimento e acabaram morrendo. E aí é dentro desse contexto que os dinossauros não avianos entram, né? Porque muitos deles eram herbívoros, outros eram carnívoros e sofreram muito com essa condição. E também tem a questão da temperatura, que deve ter diminuído no planeta como um todo, por causa dessa cobertura, né, na atmosfera de muita poeira, a luz não conseguia chegar da maneira adequada à superfície, então isso era prejudicial aos animais ectotérmicos, especialmente, o que é uma categoria aí que provavelmente se encaixa, se não todos, a grande maioria dos dinossauros não avianos, tá? Mas o mais importante não é que você se lembre, foi esse motivo, foi o outro, ou qual o nome mesmo daquela cratera, o nome difícil. Não é isso tão importante. O importante é que você se lembre que os eventos que ocorreram, talvez a queda do asteroide, eles foram responsáveis por mudanças climáticas, mudanças ambientais muito severas que acabaram atingindo, né, todos os dinossauros não avianos, assim como um monte de outros seres vivos, plantas, animais, terrestres, aquáticos. Então, aproximadamente aí 70% de tudo o que existia em termos de vida nessa grande extinção de 65 milhões de anos atrás acabou desaparecendo e a gente só lembra de dizer que foi a extinção dos dinossauros, né? Mas não apenas eles sofreram, assim como muitos outros grupos de animais e de plantas também. Tá legal? Muito bem, e estamos então chegando aí ao final do nosso 10º episódio, né, do mini curso Dinossauros para Iniciantes. Espero que você tenha gostado bastante do conteúdo que foi apresentado. A gente fez com muito carinho para você. E se você precisar, né, da atuação da Dinosfera, precisar que a gente leve até você atividades ou palestras, ou mesmo por via online, sem ser presencial, sempre falando de dinossauros, vários aspectos, é só escrever para a gente, entre em contato com a gente por nossas redes sociais ou pelo e-mail que está aparecendo aí embaixo. A Dinosfera tem muitas atividades que podem ajudar aí na sua escola, pode ajudar no seu grupo de estudos, de atividades aí extraescolares, né? A gente pode contribuir bastante para aumentar aí o seu conhecimento sobre dinossauros, tá legal? E recomende, né? Compartilhe aí, recomende os vídeos da Dinosfera, nossa atuação, para aquelas pessoas que você acha que vão se interessar por esse tema, tá legal? Bom, já falei demais por hoje, foi muito bom estar com você aí ao longo do nosso primeiro mini curso e você não perde por esperar porque mais pra frente aí teremos outras novidades dentro do canal Dinosfera com vídeos temáticos, além dos vídeos regulares também, tá legal? Bom, por hoje é só. Valeu!